Queridos, eu vim para cá com esse sentimento, e eu quero, antes de dar o endereço da palavra que vamos repartir hoje, dizer para vocês que me veio bem forte assim essa palavra, e de repente cabe até uma pergunta: o que é o Evangelho? Você já parou para pensar o que é o Evangelho na sua vida? E a Bíblia responde a respeito disso. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E às vezes nós ficamos preocupados com algumas coisas: o que vamos acessar, quem vamos acessar, quem vai nos acompanhar. E o Evangelho, ele deixa de ser parte mais importante, eu não diria só integrante, mas parte tão importante, como eu já lhes falei. Quando eu vou orar, eu peço ao Senhor: Senhor, que a tua misericórdia me insira nas passagens bíblicas, para que eu me sinta ali uma parte integrante daquilo que o Senhor está falando, para que isso realmente produza um efeito que o Senhor deseja na minha vida, no nível de transformação. Todos os homens foram transformados, homens e mulheres, a partir do ingresso na palavra de Deus, a partir do momento que passaram a interagir com o Senhor. E esse texto que eu quero repartir hoje, é um texto deveras conhecido. Pessoas, quem foi para o encontro, ouviu a respeito dessa palavra, mas tem algumas particularidades inseridas nesse contexto, que mexe muito comigo, que eu sei que mexe com você. Domingo que vem nós vamos ter alguém de fora, trazendo uma palavra especial aqui. Estou tentando enxergar a pessoa de fora, mas ela não está aqui. Vai repartir uma palavra conosco, que também mexeu com ela, dentro desses aspectos. Algumas particularidades que causam um abalo dentro de nós. E eu, todas as vezes que olho para a vida do apóstolo dos gentios, a saber, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, a gente poderia dizer 12,5 para ficar mais bonita, e que é possível que a 14ª também tenha sido dele, que é a carta aos Hebreus. E um homem que tinha umas características que remetem à nossa caminhada antiga, remete ao tempo que nós não tínhamos um bom relacionamento com o Senhor, e em vista disso, nós também tínhamos algumas limitações entre nós, entre o próprio povo de Deus. Agora, o que o Senhor quer mostrar para nós? Ele deseja que nós alinhemos essas coisas, que possamos olhar até para a igreja aí fora, a igreja que às vezes está fora dos caminhos do Senhor. Nós estávamos orando novamente hoje, e pedindo ao Senhor: Senhor, nos dê graça, no sentido de ver a nossa nação debaixo do teu conselho, quedada aos teus pés, a nossa nação salva. Mas porém, queridos, quantos têm essa ousadia, ou essa intrepidez, de rogar ao Senhor, que libere da sua justiça sobre a nossa nação, e traga salvação no nosso povo? Que nós comecemos a olhar para os nossos vizinhos. Falando em vizinho, deixa eu dizer para vocês, alguém fez um comentário no grupo ali dos homens, a respeito de como foi o nosso jantar sábado, aqui inclusive nas dependências da igreja, e foi um dos melhores encontros que nós tivemos. Foi um tempo, sexta-feira, foi um dos melhores tempos que nós tivemos. As pessoas, os homens ali conversando, um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento, além de uma comida especial que eu ensinei o pessoal a fazer, e que ficou muito bom, né? Eu não sou italiano, mas peguei um Rodrigo e dei um curso especial para ele de como fazer variados tipos de polentas gourmet. É assim que se chama, tá? E também aqueles costelões de lambariz ali na banha, né, Adelir, que ficou muito especial. Então, eu só estou falando isso para você
encher sua boca de saliva, você que não veio, mas os que vieram, a grande maioria veio, né? E foi muito especial. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Quero repartir essa palavra então que se encontra em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 19, que diz assim: Saul, respirando ainda ameaças de morte contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora e aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para apreender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu quero começar dizendo assim, amados, quando nós olhamos para o nosso quadro de vida, quando nós olhamos para a nossa caminhada, às vezes nós paralisamos diante das dificuldades e dos problemas e das circunstâncias contrárias. Por quê? Porque, quer queira ou não, nós elaboramos uma agenda, nós elaboramos uma forma de como vamos nos processar durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele ano, e às vezes as coisas não dão certas. E eu glorifico a Deus, porque aqui nesse caso, esse homem, ele tinha uma agenda, diga agenda. Ele tinha uma programação. Qual era essa programação? Uma programação de perseguição, uma programação de morte. Mas veja bem, às vezes nós temos algumas agendas que apontam para a nossa característica pessoal. Às vezes nós nos levantamos um tanto quanto irados e estamos atravessados com algumas situações, algumas causas e até com algumas pessoas. E isso não deixa de ser uma agenda. Mas quando nós entendemos que Deus tem um propósito, diga o meu Pai, diga tem um propósito, diga para com a minha vida. Quando nós entendemos isso, queridos, nós temos até boa intenção, mas entre a boa intenção e aquilo que é certo tem uma distância muito grande. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma boa intenção, que era processar o seu estilo de temor, de reverência, de zelo para com o Senhor, porque ele foi criado de uma forma, porém essa forma incitou nele, ou criou-se dentro dele, um homem que se tornou uma pessoa com sangue nos olhos. Quantos já ouviram a palavra, o cara está com sangue nos olhos?
O que é ter sangue nos olhos? É alguém que está com raiva, alguém que está com ódio, alguém que, como a própria palavra de Deus diz aqui, respira morte. Imagine um búfalo ou um touro bravo, quando ele se arremessa contra uma pessoa ou contra alguém, as suas narinas chegam a tremer e sai um bafo das suas narinas. Então, quando alguém está nesse estado de sangue nos olhos, ele está como um animal enfurecido, desejando ter êxito naquilo pelo qual ele está se dirigindo, ou indo contra a sua presa. Mas o Senhor tinha algo especial, uma agenda, diga uma agenda. O Senhor tinha uma agenda estabelecida sobre a vida dele, embora ele tivesse a sua agenda pessoal. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor vai trocar a tua agenda pessoal pela agenda dos céus. Sabe por quê, queridos? Quantos ouviram aqui falar a respeito do movimento na terra chamado Agenda 2030? Quantos já ouviram falar? Qual é a Agenda 2030? É estabelecer um governo mundial, é estabelecer um controle sobre a terra, é entrar dentro das nossas casas com essa nova tecnologia, é fazer com que nenhum de nós se torne oculto aos olhos de quem vai governar a terra. Essa é a agenda 2030, mas o nosso Deus é poderoso para reverter tudo isso. Você crê nisso, queridos? Por quê? Porque se nós olharmos um pouco mais e perceber como o governo, especialmente da nossa nação, está conduzindo toda a maneira como eles estão levando, a ideia é mandar nas coisas que nós temos, você só ter emprestado aquilo que você tem. Quem nos deu emprestado as coisas que nós temos? O próprio Deus. Não foi o governo terreno, foi o Deus que nos chamou à existência, amém, queridos? Mas nos deu para nós usufruir, nos deu para nós administrarmos, nos deu para sermos bons mordomos de tudo que chega nas nossas mãos. Por quê? Porque o Senhor vai pedir conta de tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Eu me alegro quando percebo alguns meninos que vêm aqui, como o Eduardo, falar a respeito de dízimos e ofertas. Por quê? Porque isso já faz parte do coração dele, já faz parte da casa dele, como faz parte da vida das minhas filhas, desde a tenra infância. E isso aponta para a dependência daquele que nos chamou à existência. Porém, quando nós não estamos debaixo desse governo, nós vamos fazendo as coisas segundo os nossos corações. E a Bíblia diz que esse homem, ele pediu, ele na sua inteligência, na sua diligência, vamos dizer assim melhor, para ele não se ver com pessoas opostas ao que ele ia fazer, ele foi nos líderes das sinagogas. Vejam, quem alimentava essa fúria desse homem na época, eram os líderes, entre aspas, vamos colocar assim, das igrejas. Os líderes das sinagogas que liberavam para ele sair, prendendo aqueles que eram do caminho. Quem eram os do caminho? Eram aqueles que decidiram pela maneira, pela obra que Jesus havia realizado na cruz. Porquanto ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os que se identificavam como os do caminho, os que optavam por andar com Jesus, recebiam a fúria desse homem chamado Saulo e de todos os que estavam debaixo do seu comando, a saber, o próprio governo romano e os chefes das sinagogas. Eu estou falando isso, queridos, para te prevenir. Vai chegar um tempo em que eu e você precisamos, e eu espero que seja desde agora, ter um estabelecimento tão próximo de Jesus, uma comunhão, um relacionamento tão próximo dele, que a minha agenda seja a mesma agenda do Senhor. Que eu me levante pela manhã e tudo que eu intentar fazer tenha o sim, o aval de Deus, para que seja exitoso todas as coisas que eu intentar fazer.
Porque às vezes nós ficamos pedindo: Senhor, me dá graça sobre tal coisa, e não entendemos por que nós não chegamos a bom termo, porque o Senhor não liberou. E às vezes nós forçamos tanto, que daí o diabo libera, aí se arrebenta lá na frente, porque forçou o muro, porque trocou os pés pelas mãos, como se dizia antigamente. Mas aqui, esse homem, a Bíblia diz que chegou um momento em que o Senhor disse stop para ele: eu tenho um plano para você, independentemente da tua índole, independentemente da tua fúria, a despeito de como você foi formado, onde você foi formado, eu tenho um propósito para a sua vida. E a Bíblia diz que ele indo em direção a Damasco, onde ele ia aprender os do caminho, a saber, hoje nós somos identificados como cristãos, quando ele ia aprender na estrada de Damasco, a Bíblia diz que uma luz dos céus brilhou sobre a vida desse homem. Quantos já receberam a luz dos céus? Ei, se você está aqui hoje, se você venceu o frio, a comodidade, a passividade de estar em casa e veio para esse lugar, é porque um dia houve um brilho da luz da glória de Deus sobre a sua vida. E você tem um nível de compreensão, claro que cada um de nós, na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos recebendo níveis de compreensões, níveis de maturidade, e eu creio que todos que estão aqui têm um determinado nível do brilho da glória de Deus. Porém, amados, todos nós desejamos um dia ouvir a voz de Deus. Eu sei, mas pastor, eu ouço a voz de Deus, eu estou orando, o Espírito Santo diz faça isso, faça aquilo, vai por aqui, vai por lá, é a voz de Deus, nós acessando a voz de Deus. Mas eu sei que o teu desejo, o meu desejo, é ouvir o Senhor audivelmente falando conosco. Porém, queridos, para que isso aconteça, como dentro desse contexto, diz que antes de ouvir a voz, uma luz brilhou sobre esse homem e ele caiu por terra. Aí na sequência, caindo por terra, ele ouviu a voz do Senhor. Então isso que o Senhor fala conosco nesses dias, para que eu possa ouvir a voz de Deus, muitas coisas, muitos detalhes, muitas particularidades na minha e na sua vida, primeiro precisa cair por terra. Muita resistência, muita falta de unidade, muitas coisas que impedem de eu me entregar completamente ao Senhor, de rumar a estrada de Damasco, mas com o desejo de acessar Jerusalém, com o desejo de acessar o Senhor. Muitas resistências precisam cair por terra. Falta de tempo para buscar a Deus, falta de tempo para buscar a palavra, falta de disposição para estar nos lugares onde o Senhor deseja falar aos nossos corações. Todas essas resistências, quando elas caem por terra, literalmente, o Senhor começa a trazer das suas particularidades os nossos corações, a ponto até de Ele falar audivelmente a cada um de nós. Quantos desejam isso? Eu já ouvi meu nome várias vezes, orando ou caminhando em algumas circunstâncias, ouvi audivelmente o meu nome sendo chamado. E aí, claro, arrepia dos pés à cabeça. Agora tem um pouco mais na cabeça para arrepiar, né? Então, dá uns arrepios a mais. Por quê? Porque a gente está sensível à voz de Deus. Por quê? Porque tem áreas que eu permiti que caíssem por terra. Quantos querem deixar o Senhor falar ao seu coração e dizer: ei, tem áreas na sua vida que precisa cair por terra para eu falar audivelmente contigo? Eu vou pular alguns versículos aqui, porque eu quero falar com vocês algumas particularidades que têm a ver com as nossas vidas. Veja, por exemplo, o versículo 8, se puder projetar lá para mim, abençoado. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver.
Então se levantou Saulo da terra, Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Existem circunstâncias, existem situações que nós somos impedidos de ver, embora com os olhos abertos. Então nós temos aqui o caso de alguém que abriu os olhos, se esforçou para tanto, mas ele estava cegado. Mas o pior de tudo é quando nós estamos com os nossos olhos sarados e não conseguimos ver aquilo que o Senhor deseja mostrar para nós. E nesses dias o Senhor deseja mostrar muitas coisas para a igreja. Quantos querem ver, queridos? Se permita ser ministrado por Ele. Se veja como que andando nas veredas, mesmo que seja a vereda que dá para Damasco nos dias de hoje. E nessa caminhada, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus permitir que as coisas que ainda impedem de Ele falar conosco, que o Senhor destape os nossos olhos, que nos faça ver aquilo que Ele deseja que enxerguemos, e não aquilo que nós entendemos ou reputamos por certo. Ainda no mesmo versículo ele diz que, e guiando-o pela mão, levaram ele para Damasco. Ei, isso fala do que, queridos? De uma dependência, diga dependência, diga de uma humildade. Quando eu entendo que sou forte o suficiente para resolver todas as minhas situações, o isolamento é um convite para a minha vida. Eu deixo de acessar as pessoas. Por quê? Nós temos líderes aqui, líderes de células, líderes de casais, líderes dos idosos, líderes das crianças, do Juad. Por que nós temos líderes? Porque tem pessoas que ainda precisam serem tomadas pelas mãos e serem levados para os lugares onde elas vão acessar com mais precisão a presença do Senhor, onde elas vão acessar um tempo de maturidade, de crescimento, porque quer queiram ou não, queridos, enquanto nós estamos vivos, nós somos convidados ao aprendizado. Porque aquele que para de aprender, literalmente, ele não vai ensinar absolutamente mais ninguém. E nós precisamos galgar essa caminhada de nos humilhar, de permitir que nos ajudem, de permitir que nos acessem. Quando eles vêm aqui dizendo, olha, nós estamos reiniciando, até dia 29 de julho começa, não fiz minha inscrição, mas lembro de tudo. Já a partir de hoje você já pode fazer a tua inscrição. Por quê? Porque nesse lugar você vai ser tomado pelas mãos como casal e ser ajudado. Então quem ainda não fez, saia dessa resistência, desse orgulho, de achar que você conhece todas as coisas, quando o casamento, o casal, está sendo assim só um sofrimento, está sendo algo pesado, não está conseguindo levar, mas é o Yuri e a Simone que vão ministrar. Não, queridos, quem vai ministrar naquele lugar é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, são os conceitos e os valores contidos no Evangelho que vão estar ministrando. Eles são só vasos que o Senhor vai usar com sabedoria e graça para ajudá-los, como foi nesses dias aqui com Ananias. O que é a visita aqui? Ele diz que ele esteve 3 dias, durante os quais não comeu e nem bebeu. Deixa eu ver qual versículo está vendo aqui. Para nos colocar na sua agenda, para nos colocar no seu propósito, diga na sua agenda, diga aí no seu propósito. Queridos, o Senhor sempre vai levantar um Ananias. O Senhor sempre vai levantar alguém da sua confiança. Então deixa eu desafiar você, seja um Ananias nesses dias. Seja alguém pronto para ajudar os outros. Seja alguém pronto para ouvir a direção do Senhor. Por quê? Porque no versículo 10 diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo, diga discípulo.
O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor, é um imitador de Cristo, é aquele. O que é Cristo? É a palavra de Deus encarnada, porque toda palavra está nele, e ele libera para aqueles que buscam a sua palavra. Então, quem é um discípulo? É um imitador de Cristo. Mas, pastor, eu sou discípulo do Favim. Ora, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. Quando eu olho para o Favim, quanto discípulo, eu estou olhando as verdades já imprimidas do Evangelho no coração dele. Eu estou olhando as suas debilidades, as suas mazelas, as suas deficiências, mas elas não são mais fortes do que a salvação que o Senhor imprimiu na vida dele. E o que interessa para mim hoje é perceber tudo aquilo que o Senhor já depositou de algo precioso na vida dele, que tem mudado a sua casa, que tem mudado o seu casamento, que tem mudado a sua caminhada nos seus negócios. E eu não vou me paralisar olhando os defeitos, as dificuldades, porque certamente o apóstolo Paulo tinha muitas deficiências, todos os apóstolos tinham muitas deficiências, o próprio apóstolo que escreveu Atos dos Apóstolos, a saber Lucas, também deveria ter as suas deficiências, mas tinha Cristo no coração deles, e isso chama-se discípulo. Diga para quem está ao seu lado: seja um discípulo de Cristo. Ainda nesse versículo, queridos, escutem essa particularidade. Disse o Senhor numa visão, diga numa visão. Escute isso aqui. Enquanto acontecia uma visão de Cristo se derramando na vida de Saulo, o próprio Jesus se apresentava a Ananias também numa visão. Por isso nós podemos entender que o Senhor está fazendo obra numa célula, o Senhor está fazendo obra numa outra célula, o Senhor está fazendo obra numa casa, o Senhor está fazendo obra nas outras casas, o Senhor está fazendo obra na vida de uma pessoa e nas demais pessoas da terra, de todos aqueles que se submetem a Ele. Mas tem uma particularidade aqui muito importante. Se nós olharmos aqui para o versículo 5, quando o Senhor se apresentou para Saulo naqueles dias, quando o Senhor se apresentou para Saulo naqueles dias, Saulo, caído por terra, perguntou: quem és tu, Jesus? Quem és tu, Senhor? Aliás, quem és tu, Senhor? E antes de Jesus responder, deixa eu dizer para vocês, por que ele fez essa pergunta? Porque ele não conhecia Jesus. Porque ele não tinha relacionamento, porque não havia essa particularidade com o Senhor, porque não havia uma conexão do coração dele para com o Senhor, porque ele não estava entregue ao Evangelho. Quando eu e você estamos entregues ao Evangelho, quando eu e você temos relacionamentos com o Senhor, nós não vamos fazer uma pergunta dessa quando o Senhor falar audivelmente aos nossos ouvidos. Nós não vamos fazer uma pergunta dessa quando eu e vocês formos surpreendidos por um processo de cura, um livramento, uma restauração, uma bênção especial do Senhor. Nós vamos cair por terra e glorificar o nome de Deus. Qual é a diferença, qual a discrepância entre a posição de Saulo e a posição de um discípulo? Escute isso aqui, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pode dizer, diga: eis-me aqui, Senhor. Essa é a diferença. O indivíduo que é desconectado da presença do Senhor, ele é capaz de pedir para que haja uma manifestação gloriosa, se abra os céus, e uma voz ecoada dos céus rasgue o seu coração. Se ele não tem conexão com o Senhor, ele é capaz de dizer: está amarrado em nome de Jesus, quando é a voz de Deus falando com ele. Mas quando eu tenho essa particularidade, a primeira coisa que eu vou dizer: eis-me aqui, Senhor. Então ele começa dizendo para ele ir até Saulo, apelidado Tarso, pois, olha outra particularidade aqui, Saulo, depois desse encontro inusitado,
esse encontro diferenciado com o Senhor que eu e você devemos buscar. Depois de ter essa particularidade especial, extraordinária, a Bíblia diz o Senhor falando para Ananias: você vai chegar num determinado lugar e Saulo vai estar lá orando. Orando, ele está orando. O que é isso, queridos? É uma outra realidade que começou a fazer parte da vida desse homem. Porque você imagine o cara cego, 3 dias sem comer, sabendo que teve um encontro extraordinário. O que ele estaria orando naquele momento? Você pode passar um pouquinho, alguma coisa sobre a sua cabeça? Do que ele estaria orando? Alguém pode responder rapidamente para mim? Qual a primeira oração que ele teria feito ao Senhor? Como? Revelar qual pessoa? Não, o que Saulo estaria orando? Para voltar a ter visão. Quem mais? Mas é boa essa. Cura-me. Mas deixa eu dizer para vocês o que eu acho que ele estaria orando. Pedindo perdão ao Senhor por tudo que ele foi outrora, dizendo: Senhor, obrigado, porque hoje eu posso ser uma nova pessoa. Se os meus olhos se abrirem, Senhor, e não deixe de ter razão, quem se sente confortável com uma perna machucada, com um dedo encravado, com uma dor de cabeça, quanto mais cego? Quantos se sentiriam confortável? Porém, a visitação, a manifestação foi tão extraordinária na vida dele, que certamente ele estava ali de joelhos, orando. A Bíblia diz que ele estava orando, e naquele momento ele estava dizendo: Senhor, eu me arrependo de quantas pessoas eu matei, de quantas pessoas eu joguei na arena para os leões devorarem, de quantas pessoas, homens e mulheres, a Bíblia diz aqui, que eu joguei nas prisões. Senhor, eu me arrependo. E essa era a oração primeira. E claro, Senhor, me cure depois disso, me restaure depois disso. Então, queridos, tem situações que às vezes nós estamos pedindo. Eu gosto de algumas pessoas, quando a gente pede assim para ele: você gostaria de orar? Pelo que você gostaria de orar? Eu só quero agradecer. Glória a Deus. Eu acho que essa é uma das coisas que nós temos que aprender nesses dias, antes de começarmos a pedir ao Senhor, é dizer: Senhor, por que eu não tenho chegado nesse lugar? E deixar que o Senhor fale ao seu coração. Quando eu digo ao seu coração, são as impressões do Espírito Santo, revelando para você, por que você não está conseguindo essa conquista? Por que tem coisa ainda travada na sua casa? Por que tem coisa ainda travada nos seus negócios? Permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, aí sim fazer como Paulo, se colocar de joelho, antes que alguém chegue para me ajudar, antes que alguém chegue para eu ser curado, começar a me arrepender das coisas que ainda precisam ser consertadas. Quantos estão entendendo isso? Essa é uma palavra para você. Diga para quem está ao seu lado: é para você essa palavra. Sabe por quê, queridos? Porque primeiro, essa palavra, ela foi para mim. Nós vivemos um tempo onde não bastasse a indiferença de pessoas do mundo. O que é a indiferença? Pessoas que até se opõem, pessoas que criticam pastores, criticam líderes, criticam igrejas. Não bastasse isso, ainda tem igrejas criticando igrejas, igrejas se voltando contra igrejas. Então nós vivemos esse tempo onde nós precisamos parar e dizer: Senhor, tem alguma coisa que não está certo no meu coração? Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau, para que eu busque aquilo que realmente te agrada. E isso são em todas as coisas. Estou falando aqui no nível eclesiástico, que tem a ver com quem está à frente da igreja, mas daí tem as particularidades de cada um de nós. As nossas particularidades precisam ser apresentadas diante do Senhor. Agora, o que me chama a atenção aqui, tem algumas coisas, eu amo a palavra de Deus, porque quando eu estou lendo, o Senhor diz: ei, olhe para isso aqui, abra teus olhos, abençoado, e olhe para isso. Versículo 12, e nessa visão o Senhor está dizendo que Saulo teve essa visão, e ele diz: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Como que ele viu se ele era cego?
E agora, gente? Não, aqui é na visão que Jesus está falando para Ananias. Ele não chegou lá ainda. Como que ele viu o homem entrando se ele era cego? A visão dos olhos do Espírito abertos, queridos. Porque, volto a dizer, não adianta eu ter olhos bonitos, azuis, uns meio amarelados, outros tipo jabuticaba, lindões da Silva, mas eu não consegui enxergar aquilo que Deus quer mostrar para mim. Eu preciso ter os olhos do meu coração, os olhos do meu homem interior abertos, para eu poder enxergar. Então, Saulo ainda continuava cego naturalmente, mas na sua visão aberta, ele viu um homem entrando, impondo-lhe as mãos para ele ser curado. E esse homem ainda não havia chegado ali, que é Ananias, que chegou posteriormente. Vou caminhar um pouco mais aqui, versículo 15. Depois que Ananias disse, mas Senhor, esse é aquele que carregou tal, é o mesmo, não está escrito aqui, mas é o mesmo que esteve quando Estevão foi apedrejado. Obrigado. Ela nem, olha o que é a conexão, né? Nem sabia de quem ia falar. Quando Estevão esteve apedrejado, ele, aos pés dele, jogaram as vestes, a capa de Estevão e tal. Ananias inquiriu com o Senhor e ele tinha razão. Ele ia enfrentar uma fera. Ele ia estar lá junto com um assassino, um sanguinário, que respirava morte. Imagine você ter um recadinho assim, o cara lá na favela já matou tantos, é o dono do tráfico lá, do Morro do Alemão, e você vai lá bater um papinho com ele, e vai dizer para ele aceitar Jesus e curar ele. Quantos querem isso? Eu sei que a grande maioria não vai querer. Versículo 15, mas o Senhor diz assim para ele, Ananias, preste atenção, abençoado, sente um pouquinho e olhe nos meus olhos. Mas o Senhor lhe disse, vai, diga vai. Eu gosto disso. Ei, vai. Shut up, please. Cale a boca em outras palavras em inglês. Vá, simplesmente obedeça. Ele disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu e você somos o resultado disso, porque eu e você somos o povo gentil, alcançado pela palavra que o Senhor liberou e escrita pela boca desse homem. Amém, queridos? Nós somos o resultado disso. Agora vejam bem, em Mateus 28, 18 e 20, foi o que ele fez. Mateus 18, 28 e 20, eu acho que eu separei aqui, porque hoje, casualmente, eu esqueci do meu celular, eu anoto os versículos que eu vou ler, mas Mateus é para trás. Você colocou lá já, abençoado? Colocou, né? Tá, eu vou ler aqui. Diz assim, Jesus aproximando-se, ele falou dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Deus, o Senhor, dizendo, ei, o Pai me deu autoridade. Então toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Agora essa autoridade, eu não estou entregando para vocês, estou delegando. Estou dizendo, ei, se apossem disso e vão fazer a obra que eu desejo que aconteça na terra. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo fez com esse encontro que ele teve com o Senhor. E ele dizia, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ei, que nação nós somos? A nação nem existia, Brasil nem existia na época, várias nações nem existiam. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Deus dizendo, é Jesus dizendo, Paulo, agora, através da forma como eu vou usar, ou falando para Ananias, a forma como eu vou usar Saulo, muitos serão batizados, muitos serão alcançados, muitos aprenderão do Evangelho, dos quais cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Vocês podem dar um aplauso ao Senhor, que é maravilhoso. Aleluia. É o inimigo, é a agenda do inimigo sendo rasgada e sendo colocada nas mãos dele, uma agenda, quer dizer, o inimigo da forma pessoal, não o inimigo das nossas almas, aquele não tem mais jeito.
mas é a agenda dele sendo substituída pela agenda de Deus, passando de inimigo para um aliado do Senhor. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês: quem ouviu falar de uma pessoa por nome Nick Vujicic? Vujicic, já ouviram falar? Não? Ninguém ouviu falar, mas eu vou dizer para vocês, já vão dizer que vocês ouviram a respeito dele. Você lembra de uma pessoa que não tem braço, nem perna, e tem só um pedacinho de perna, mas é uma pessoa normal, mas não tem braços e praticamente não tem perna. Já ouviram algum comentário do Nick? Esse é o Nick. Quando esse moço nasceu, a história dele, eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês verem o que é estabelecer uma agenda de Deus nas nossas vidas. Quando eu estava ministrando, o Senhor falou muito sobre agenda, por isso eu estou falando agenda de Deus. Quando esse menino nasceu, o pai dele estava ali, logo que ele nasceu, mas apareceu só um lado dele. O pai olhou e viu que só tinha esse desenho do ombro, e já percebeu logo que ele não tinha braços e correu daquele lugar lá onde ele estava e foi para uma sala e ficou lá se lamentando. Depois ele encontra-se com o médico e ele pediu para o médico: como está meu filho? Porque eu já percebi, doutor, não precisa nem me explicar, eu já percebi que ele não tem um braço. Ele falou: ele não tem só um braço, ele não tem também o outro braço, ele não tem também a outra perna. E ele também não tem a outra perna, só um toquinho que aparece onde ele se locomove. Eu sugiro que você veja um pouco da história desse moço. Então, o médico, que deveria ser um cristão, ou alguém que estava próximo, eu não lembro bem a história, disse assim: pai, fique tranquilo, Deus tem os seus propósitos, só assim Deus tem os seus propósitos, seus planos. Passado algum tempo, algumas pessoas foram também dizendo para ele: certamente o Senhor tem propósito na vida desse menino, não é possível. Mas ele foi crescendo. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele mesmo começou a inquirir do Senhor: Senhor, por que eu não tenho braços? Por que eu não tenho pernas? Por que eu sou assim? E em vista disso, ele disse que numa certa ocasião, ele sentiu bem forte o desejo de tirar a sua vida. E aí sempre dava um banho nele, eu colocava, ele pediu: papai, mamãe, põe um pouquinho de água na banheira que eu quero relaxar um pouco. E ali ele tentou se matar, tentou se afogar. Mas ele disse que sentiu bem forte no seu coração: eu tenho falado por muitas pessoas que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu vou usar essa palavra: a tua agenda vai ser mudada e você vai alcançar muitas pessoas. Agora ele dá um testemunho, ele tem filhos, casado, é uma história lindíssima, ele tem filhos, e um repórter pediu para ele: mas Nick, você alguma vez não continuou pedindo depois para o Senhor fazer um milagre na sua vida, te dar pernas e braços? Ele falou: sim, eu já fiz. Ele falou: tanto que eu falei: Deus, já pensou eu ter braços e pernas e poder andar de bicicleta e bater contra um poste e quebrar uma perna que eu não tenho hoje? Ele mesmo brincando com Deus: como eu gostaria de quebrar uma perna, mas eu não consigo, eu não tenho. E aí ele entendeu. Na resposta dele, ele disse assim: se o Senhor me curasse, seria um testemunho bacana, me desse as pernas, mas quem sabe eu fosse rumar para outros lugares. Por quê? Porque de uma pessoa deficiente, dependente, eu seria uma pessoa totalmente independente, e com a inteligência que o Senhor me deu, quem sabe eu iria fazer outras coisas. Mas assim o Senhor me mantém assim. Gente, ele tem alcançado muita, não sei dizer, milhares de pessoas ao redor do mundo, aceitando Jesus em cada palestra que ele dá para milhares de pessoas.
Então o Senhor dizendo, ele entendendo assim, o Senhor quer me manter dessa forma, totalmente diferente da humanidade, para que a humanidade enxergue Deus em mim, e por onde eu for, muitos sejam alcançados, porque se eu for diferente, se eu for diferente do que eu sou hoje, eu vou ser iguais aos outros. Então eu quero dar uma palavra para você, queridos. Não seja mais um na multidão, seja alguém que o Senhor vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Deseje isso, põe a tua agenda nas mãos do Senhor, diz: Pai, me ajuda a escrever a minha história, não permita que eu continue teimando, querendo escrever a história, porque não vai dar em boa coisa, mas quando o Senhor assume o controle das nossas vidas, pode crer, você vai ter uma história maravilhosa. Eu sei, quando eu olhei essa história, quando eu vi a história, quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei desse Nick Vujicic, eu lembrei dele. Aí eu fui dar uma olhada, dar uma pesquisada, porque aliado à história de Paulo, quando o Senhor disse: ei, de Saulo, você vai sofrer, mostrarei para você o que importa sofrer pelo meu nome. E certamente não é confortável para esse Nick. Eu lembro que ele conta umas histórias, ele viajando de avião, e aí tem que colocar a mala, aí ele brinca, ele mesmo vai lá e se coloca no lugar das malas, ele mesmo leva a história meio de forma engraçada. E quando nós entendemos isso, queridos, ao invés de nos preocuparmos, ao invés de murmurarmos, nós fazemos da nossa história uma alegria, nós fazemos daquilo que era para ser uma tristeza, algo que se torne efetivamente alegre, e muitas pessoas possam querer o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Então daí no versículo 17, daí sim Ananias chega no lugar, pastor Helenice. Você queria já pôr Ananias antes, agora calma, eu vou pôr ele agora. Versículo 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Quando, queridos, nós percebemos que Deus fez a obra, independentemente de como é a pessoa, o Senhor já não olha ela mais como um sanguinário. O Senhor já não olha ela mais como um ladrão, o Senhor já não olha ela mais como adúltero, o Senhor olha ela como filho dele, e se é filho dele, tem que ser meu irmão. Amém, queridos? Eu quero que você, ao olhar para as pessoas, a começar aqui pela FUV, pelas pessoas que aqui estão, enxergue cada uma delas como irmãos, porque elas optaram em se colocar no reino de Deus como filhos e filhas. Então logo são nossos irmãos. O Senhor, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Uma pessoa com os seus olhos abertos, mas alienada do Espírito Santo, é um perigo. Um homem ou uma mulher que se diz homem ou mulher de Deus, mas não sujeita ao Espírito Santo, é um perigo. Porque às vezes está disfarçando a sua fúria lá dentro. Às vezes está disfarçando a sua dificuldade de ouvir Deus, por uma série de particularidades que tem ainda lá dentro. Caixas pretas lá dentro, agora não dá nem para falar muito, né? Tem caixa preta de avião, mas com toda esse problema de ideologia de gênero, etc e tal, não se pode mais falar assim, mas uma caixa preta a gente tem aqui dentro, ou uma caixa secreta, que só Deus pode abrir. E quando nós permitimos que isso se abra, então nós estamos abrindo para que o Espírito Santo se derrame sobre nós. Ei, queridos, o Espírito Santo precisa te guiar. O Espírito Santo precisa ser o nosso dono. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo para fazermos aquilo que agrada a Ele, não aquilo que realmente agrada as nossas vidas. Ele disse que depois que ele orou, então isso nós conhecemos por demais, até para todos que foram no encontro, imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas. Ou seja, que tipo de escama? Escama da religiosidade, escama da dureza, escama da cegueira espiritual, escama do egoísmo,
da raiva, da falta de perdão, da distração, escama de não estar nem aí com as coisas do reino de Deus, não entender que nós estamos vivendo um tempo onde Jesus realmente está às portas, e muitas pessoas levam a vida como se o reino eterno não existisse, só a passagem por aqui é o que lhes importa. Esses dias eu fui visitar o Rodrigo, e aí ele falou: pastor, o que você acha de a gente fazer um tempo aqui em casa, com as crianças? E eu mandei uma série de sugestões para ele. Por quê, queridos? Porque essas oportunidades, elas acontecem, essas agendas acontecem nas nossas vidas, não só para nós cuidarmos dos nossos filhos, ou ministrar a palavra dentro do lar, mas para que nós nos achemos inseridos. Então Deus usa os pequeninos que precisam de orientações, para que nós recebamos dessa orientação, e estejamos preparados para aquilo que o Senhor vai estabelecer nesses dias, ou seja, uma perseguição que virá sobre a igreja, dias difíceis, ou então, nós entendermos que tem coisas que não podem nos tirar dos caminhos do Senhor, porque Ele vem para buscar a noiva de Cristo, e eu tenho que estar inserido nela. Depois disso, a Bíblia diz que caiu as escamas, ele recebeu o Espírito Santo, e isso foi credenciado ele para ser batizado, para se tornar parte integrante do corpo de Cristo na terra, para ser alguém que se mobilizasse e saísse para falar da palavra de Deus. Foi fácil para ele? Claro que não. O próprio Deus aqui na pessoa de Jesus, dizendo que ele seria instrumento que iria sofrer. Ele sofreu perseguição da própria igreja, muitos o rejeitaram, por causa do estilo de vida que ele tinha lá atrás. Só para eu encerrar agora, e depois de ter alimentado-se, ele sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco há alguns dias com os discípulos. Então, alguém aqui que de perseguidor, ele se tornou um ícone do Evangelho. De perseguidor da igreja, ele se tornou alguém à disposição da igreja. Amados, antes de eu me converter, eu resisti a muitas pessoas que tentaram introduzir o Evangelho na minha vida. E eu tenho algumas particularidades, como a de Saulo na minha conversão, porque o Senhor não me derrubou da cama, mas me visitou à noite, e eu tive uma comunhão, um relacionamento, que levantei convertido, completamente entregue nas mãos do Senhor. Desde então, eu nunca mais saí dos caminhos de Deus. E a minha orientação é para que você deseje, porque, queridos, às vezes nós temos a impressão de estar completamente acoplado ao reino de Deus, mas eu ainda não tive uma experiência com o Senhor de tal forma que a minha vida se tornasse transformada. Então eu quero dizer para você, o Senhor é a pessoa mais interessada em que a tua vida esteja na agenda do Senhor. A sua caminhada, tudo que você intenta no nível eterno, o Senhor é a pessoa mais desejosa para que isso aconteça. Por quê? Ele entregou seu Filho na cruz, morreu o que ele tinha de mais precioso, sofreu. Ele fala aqui do Jesus dizendo que o apóstolo iria sofrer, mas Jesus já tinha dado esse exemplo. Fique em pé e nós vamos orar. Aleluia. Eu quero orar hoje, queridos, no sentido de a igreja na época, a saber, os chefes das sinagogas, eram os que incentivavam Saulo na sua raiva, no seu ódio. Vejam isso, que coisa horrível. Nós, como líderes, como pastores convertidos, eu costumo dizer, eu sou pastor e convertido. Nós, como líderes e pastores convertidos, nós temos que ser aqueles que incentivarão cada um dos integrados à igreja a buscarem a sua palavra, a buscarem um testemunho com o Senhor, a saírem da distração, a trocarem aquilo que reputa por importante, mas que tem a ver com coisas dessa terra, por aquilo que dá para a eternidade.
Voltando, como o Eduardo falou aqui, de semeadura, de dizer: Senhor, em que te roubamos? E nós dizermos: Senhor, em que nós estamos nos afastando do reino de Deus? Que passo nós temos dado para trás, ou temos evitado de darmos passos para frente? Que áreas eu preciso de uma visitação, de um raiar dos céus, uma luz tremenda, a ponto de eu permitir cair por terra as minhas dificuldades, as minhas mazelas, e eu possa acessar o Senhor? Cada um de nós, desde o menor, eu falei do Eduardo, mas desde aquele que tem já a consciência do reino de Deus, ao idoso, todos nós precisamos acessar o Senhor. Eu glorifico a Deus porque você está aqui para ouvir essa palavra. Mas eu já li tantas vezes essa palavra, mas quem sabe você não viu essas particularidades que o Senhor trouxe ao meu coração, e está hoje também permitindo que você acesse e o teu coração seja liberado. Amém, queridos? Estenda suas mãos para frente. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, cada um desses queridos que estão aqui, Senhor, cada um desses homens e mulheres que vieram para a tua casa, que saíram do conforto das suas casas e vieram para esse lugar. A minha oração é para que o Senhor permita que venham a ter experiências muito mais do que o desejo de vir para esse lugar, que no interior das suas casas, Pai, haja uma ruptura dos céus e a luz do Senhor resplandeça na vida de cada um desses queridos, Senhor, a ponto de abrir os olhos do sobrenatural, muito mais do que as vistas naturais, enxergar, Pai, aquilo que dá para a eternidade e agarrar-se a isso, como o apóstolo Paulo abriu mão da sua vida, determinando que aquilo que realmente era lucrativo era andar nos caminhos do Senhor. E a minha oração, meu Deus, é para que cada um de nós caminhemos para esse nível de maturidade, que não sejamos, Pai, como pessoas que só têm uma visão religiosa, que só tem uma visão, Senhor, Pai, daqueles, Senhor, que rapidamente se opõem à Tua voz, mas que nós tenhamos os nossos corações sensíveis ao que o Senhor deseja fazer nesses dias. Eu oro, Pai, para que junto com isso, como aconteceu com Saulo naqueles dias, haja cura física no meio do Teu povo, onde há necessidade, Pai, de cura, Pai, em qualquer área do corpo, eu libero cura nessa noite. Eu me coloco como a posição de Ananias, como foi naquele tempo, quando o Senhor, Pai, liberou, quando o Senhor determinou que Ananias colocasse as mãos sobre Saulo, era as mãos do Senhor sendo colocado sobre a vida daquele homem. O Senhor deseja essa parceria com os teus filhos, para que nós possamos impor as nossas mãos sobre os enfermos, e eles sejam curados, eles sejam restaurados, eles abram os olhos para aquilo que dá para a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos creem nisso? Ou se eu fosse você, aplaudir o Senhor novamente. Aleluia. Deus te abençoe, te fortaleça.